A superdotante. Essa foi a expressão que me veio agora. Bom dia. Vamos ver o dia. Tá lindo o dia. Como eu sempre acordo de manhã dizendo: nossa, olha como o dia está lindo. Daí eu acho que foi ontem que minha filha usou da mesma expressão que eu achei muito linda. Ela costuma copiar as coisas que eu falo, né? Então muitas coisas que eu falava, e desde que ela é pequenininha, falava não, falo, né? Desde que ela é bebezinha, ela fala pra mim, né? Elogios. Bom dia. Hoje é continuação dos áudios sobre a superdotação, a minha superdotação. Novembro de 2025, uau, terminando o ano. Dia 4. Uma manhã ensolarada, florida, cheia de passarinhos. Tinha um par de passarinhos que eles estavam correndo um atrás do outro, coisa mais linda. Eles voam correndo um atrás do outro e eles dão giros no ar. Ai, sabe, tipo aqueles giros de montanha-russa? Nossa, é looping, né? É lindo demais. Uau, eu fico pensando se eles são seres evoluídos. Eu não sei. A minha superdotação, ela traz consigo a hipersensibilidade e também a espiritualidade. Essa hipersensibilidade, ela tem junto a empatia e a espiritualidade. Sempre. Não é uma espiritualidade aprendida. É uma espiritualidade por experiência. Né? A espiritualidade me busca, não eu a busco. Sempre foi assim. E isso vem da superdotação, não do autismo. Eu passei na padaria para comprar um lanchinho para minha filha. E aí quando eu cheguei lá para comprar, porque minha filha não é vegana, né? Eu sou vegana. Deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou Melissa, tenho 44 anos. Eu sou autora, escritora, tenho 7 obras publicadas. Muitas ainda, infinita ainda a publicar. E serão publicadas. Sou mãe, sou cristã, e aí tenho dupla condição, que é o autismo, nível 1 e a superdotação. Eu sou a superdotante. Eu vim de uma estrela. Então, eu comecei a entender através dessa hipersensibilidade, desse contato espiritual, que existe uma estrela branca muito grande que me deu um presente, que são as histórias. Não só as histórias, as visões sobre... Uma das minhas matérias preferidas sempre foi história. E eu sempre amei Deus, né? Então, Deus me buscava. Essa espiritualidade me buscava. Desde criança, onde eu estivesse, ela me buscava, mas eu a buscava também.
Depois vou falar do padeiro, mas deixa eu explicar esse contato. Eu não sei se todo superdotado tem, mas eu já ouvi falar que os superdotados eles têm esse contato com a espiritualidade. Que talvez todos viemos dessa estrela branca. Somos estrelas na Terra. Ganhamos um presente dessa estrela branca. Então, o que eu lembro é o seguinte. Quando eu era criança, eu tinha aqueles momentos que parece que o autista ele não está presente. Ele está ausente. Sabe? Você olha para ele, o olhar dele está perdido. Ixi! Certeza. Eu tenho isso, sempre tive isso. Sabe? E esses momentos, uau, eles são muito importantes. Eu falo para as pessoas, o celular ele me dá agonia, porque eu preciso desligá-lo, eu preciso passar um tempo sem celular. Eu tenho falado muito aqui o quanto que eu sofro com as pessoas, elas são como asfalto casca de ovo, qualquer momento elas racham. Ai meu Deus, tem uma marimbondo aqui. Deixa eu entrar rapidinho. Depois eu vou lá fora. E eu gosto de deixar o celular carregando desligado. Sempre. Primeiro que eu acho que eu aprendi isso de uma forma não boa. Eu tive um celular e ele ficou viciado, né? E aí foi só por isso que eu perdi ele. O celular estava bom, mas aí eu tive que comprar outro. Aí eu aprendi a recarregar o celular desligado tanto para que eu tivesse um tempo longe, porque assim, uma das maneiras de estar perto das pessoas é no virtual, né? E que me causa agonia também. É como se, agora eu tô falando do autismo, né? O contato com as pessoas me sugasse, isso. É como se, eu não sei. Isso, me sugasse e me gera uma sensação de angústia, medo, pavor. Meu Deus. Tem um livro que eu escrevi que ainda não foi publicado, mas tem uma personagem que ela se chama Ana. E ela, eu não posso dar muito spoiler, mas agora eu entendo por que ela vê aquelas coisas nas pessoas. Ela vê algumas coisas não muito agradáveis nas pessoas. Aliás, ela fica com muito medo das pessoas, porque ela vê umas coisas nas pessoas, sabe? Então, é difícil. Talvez seja esse lado espiritual de que me suga, eu sinto alguma coisa que eu não quero sentir nas pessoas, entendeu? Eu não vou dizer que é uma presença, não. Eu só sinto mal. Eu chego em casa e... Sabe? Ai, meu Deus. Deixa eu respirar, deixa eu deitar um pouco, deixa eu, descarregar. Meu Deus do céu. Sabe? Fico assim, sufocada. Com alguma coisa que sai das pessoas para mim. E é muito ruim. É tipo, você pode dizer assim, você é uma esponja, talvez. Mas é porque eu sou mais sensível. O autismo, ele está coligado com a primitividade, um ser que eu acredito que Deus criou, né? Eu fui criada por Deus, Deus quis criar o Éden, e aí eu pequei. Eu de alguma forma eu estive lá, eu não sei exatamente como, mas eu estive lá no Éden.
E eu pequei. Eu não sei exatamente. Por exemplo, eu sempre gosto de ser bem sincera com você. Ontem, antes de dormir, eu fui tomar um banho. E me veio assim, do nada. Lembra da sua alma? E aí eu comecei a ver mesmo a minha alma. E aí eu vi, porque eu fiz vários áudios para vocês falando que o meu autismo é uma macaca de olhos brilhantes. E aí eu lembrei da minha alma. A minha alma, ela é humana. Ela não é uma macaca de olhos brilhantes. E eu me lembrei do corredor. Eu também não era uma macaca. Interessante, assim. Aí vou investigando, entendeu? Mas não excluo o que eu falei para vocês, porque é assim, isso aí é verdade, é vivo dentro de mim. Mas tem um outro lado que ainda, e aí aos poucos eu preciso, que é como se fosse uma coisa muito, que ainda preciso iluminar, entendeu? Para que eu saiba. Então, eu comecei, é mesmo, quando eu tive um sonho com a minha alma, que eu a via de fora, como se fosse um drone que olhava para mim, ela estava sorrindo e alguém perguntou para ela, e os seus problemas, como é que você vai resolver, o que você vai fazer? E ela disse assim, não sei, mas disse sorrindo como se, tá tudo bem, tá tudo no controle. E ela era humana também. Todas ali na plataforma onde eu estava eram humanas. Um outro sonho que eu tive também. Eu estava tipo numa formatura, você vai se formar nisso. Junto com essas outras mulheres, pessoas estranhas que eu não conhecia. Isso tudo tem a ver com a superdotação, com a espiritualidade que eu estou falando. Eu não esperava falar sobre isso. E assim que eu escrevo os livros também, é como se eu falasse assim, vamos. De repente eu tô lá na praia, hoje mesmo. Mas porque eu falei, vamos, então assim, eu começo a escrever e de repente já estou em algum lugar fazendo alguma coisa e aquilo flui, entendeu? Quer ver uma coisa que eu sempre, comecei balé pequena, eu fiz um pouco de jazz, fiz dança do ventre. E em algum momento tem uns vídeos aí, eu dançando na sala da minha casa. O que eu queria? Eu queria pôr a música e dançar sem ter uma coreografia, porque uma das coisas que eu aprendi também é coreografar. Eu aprendi dentro da dança do ventre. Não porque eu quis, porque eu fui obrigada. Então, assim, eu fazia o curso, eu fiz uns cursos. Quando eu fiz o curso coletivo com a turma, a professora que eu coreografava. Quando eu fiz alguns cursos individuais, curso da espada, do candelabro, eu fiz alguns cursos individuais, que era só eu e a professora. Aí no final ela falava assim, vai ter um sarau, agora você tem que montar uma coreografia e apresentar, porque daí você tá formada nisso. Assim, porque é difícil. Aí é que tá a prova dos 9, você tem que se apresentar, você tem que apresentar algo bom, né, público. Lembrei o que era da dança. A coreografia, ela parte do nada. Eu tenho a música, é claro, né? Poderia até, por exemplo, quando eu fui fazer as vídeos performances, existe um nada que é um nada de nada mesmo. Você não tem nem a música.
né, a coreografia de dança, não, eu já tenho a música, eu vou montar os passos. Mas era difícil, então eu montava uma coreografia. Você tá entendendo das dificuldades? A superdotação, ela faz isso com a gente. Ela quer isso, sabe? Ela quer a dificuldade. Eu tava pensando nisso. Por que eu não gosto de Bobbie Goods? Me dá agonia. Porque não é difícil. É só preencher dentro. Eu não quero. Eu quero que é difícil. Eu não copio, não gosto de copiar, não gosto de nada ser igual. Um ano ser igual ao outro, sabe? Fazer trabalhos todos iguais. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Tem que ter significado, enfim. E aí, primeiro alguém monta uma coreografia e fala, Melissa, faz isso, 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 ok. Eu faço. Aí eu parto para as aulas individuais. Melissa, eu não vou mais montar a coreografia para você. Você tem a música, escolha a tua música, eu podia escolher a música, né? E monte sua coreografia. Que não é um nada do nada, mas ele para você já é um nada. Ele parte de uma sala vazia, de alguma coisa que, uau, eu que tenho que montar esse espaço, eu não tenho nada. Eu só preenchia, né? A professora falava, faz isso, 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 eu tinha que fazer bem, mas eu sabia fazer bem o quê? Entendeu? Tá entendendo que essa minha busca de procurar alguma coisa, eu parto do nada? Que tem a ver com o autismo, que eu preciso de um tempo sozinha, eu preciso estar longe das pessoas, porque elas não vão entender que eu estou fazendo isso. Eu não estou só à parte, porque a superdotação está comigo também. Eu estou me recarregando, eu estou me descarregando das pessoas para me recarregar da estrela maior. Uau, é isso mesmo. Então, se eu preciso, sai para lá. Sai vocês um pouco para lá, deixa eu, para eu me recarregar de outra coisa, para eu voltar e poder fazer aquilo que ela quer que eu faça. Porque é isso que eu tenho pensado. Eu não posso estar aqui, muitas vezes em situações que eu não quero estar, vendo coisas que eu não quero ver e à toa. Eu só posso estar aqui para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Porque senão não valeria a pena, entendeu? Aliás, nada, nenhum ouro do mundo, para mim, vale a pena se eu não puder fazer o que eu vim fazer. Tô procurando, cadê o passarinho? Ah, tá ali. São dois. Aí, depois dessa dificuldade, ainda não é o vazio, né? Quer dizer, tem algo mais difícil depois que é a dança livre, que eu tava tentando fazer ali na sala da minha casa, que tem uns vídeos aí eu dançando na sala. Coloquei até acelerado, né? E que é a dança livre, que é colocar a música e montar a coreografia assim, na hora. Que é o que eu tô fazendo aqui. É uma dança, essa mensagem. É uma mensagem que não tem preparo. Não tem um preparo, não tem um script. Eu dou a mensagem na hora. Uau, é isso. Então eu queria partir para essa dança livre. Eu comecei um pouco, né? Mas assim, a minha superdotação, ela podia desenvolver várias coisas. Mas por falta de oportunidade, falta de dinheiro, enfim, eu não desenvolvi, né? Uma das coisas é a dança. Então eu sempre tive dom para dança, para expressão corporal, né?
Até porque eu não tinha desenvolvido a fala, a sociabilidade, eu desenvolvi essa fala através da dança. É uma fala, uma comunicação, né? Olha lá aí. Eu não consigo dizer que eu sou diferente dele. Aí eu vou voltar para o padeiro. Depois eu falo do passarinho. Eu fui para comprar lanchinho para minha filha. E aí ele vem com a bandeja, assim, todo sorridente. E não é a primeira vez, outra vez também que eu queria comprar um docinho para minha filha, ele veio todo sorridente. Ai, acabou de sair, não sei o quê, olha. E eu olhei para ele, quando a primeira vez que eu vi ali sorrindo daquela forma, que eu estranhei o supermercado, todo mundo trabalhando, a impressão que dá que as pessoas estão ali e não querem estar ali. Não, algumas estão sorrindo, mas assim, não. Ele trabalha de um jeito que dá a impressão que ele que ele ganha muito dinheiro. É essa a impressão. Sabe, eu acho que ele nasceu para ser padeiro, é a única coisa que eu entendo, sabe? Que ele nasceu para isso. Porque eu pensei que fosse, sabe quando você pega a pessoa naquele dia que ela tá de bom humor, aconteceu alguma coisa? Mas não, ele tá sempre assim. Então eu acho que realmente é a profissão da vida dele. Ele ama fazer pão. E é isso, ele se encontrou. Então ele veio assim, eu fico assim, sabe quando você fica constrangida com a felicidade da pessoa por aquele trabalho dela? Então, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, imagina se todas as pessoas se encontrassem. Imagina se todas as pessoas fizessem aquilo que vieram fazer, que amam. O mundo seria muito melhor. Se as pessoas não fizessem as coisas por dinheiro, mas porque nasceram para fazer aquilo. Sabe, a gente nunca ia encontrar uma pessoa mal-humorada, sabe, que nos tratasse mal em algum lugar. Ia ser, nossa, muito bom. E às vezes não compensa, sabe? Algumas trocas que a gente possa fazer. Mesmo para quem não é superdotado, superdotante, enfim. Eu tenho pensado no vazio porque eu tive um... Então, essa questão da espiritualidade, ela me busca, né? Eu estava num curso para falar de felicidade, de você ter atitudes mais, mais conscientes do que fazer para que você se sinta melhor. E aí a moça começou uma meditação guiada. Ah, é um problema. Vai tentar guiar um superdotado. Você não consegue. Porque a questão é a seguinte, eu sou a zebra, né? Eu não sou o cavalo. A zebra não vai para onde você quer, você não monta nela. Ela sabe para onde ela vai e ela sabe o que fazer. Entendeu? Então, não, eu não fui para os lugares onde ela falou. E não senti as coisas que ela falou que eu tinha que sentir. Eu fui para outro lugar e eu senti outras coisas. Então, em algum momento que ela falou que eu tinha que sentir mal naquele lugar, não senti mal. Eu entrei num quarto todo branco.
todo branco. Era um quarto que era pequeno. Não tinha nada ali. Branco, 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 de cima, embaixo, dos lados, tudo. Não tinha janela, tudo branco. Um quadrado. E ali eu senti, uau. Senti que eu estava salva, sei lá do que. Não, do que não, né? Era da cena anterior. Né? Que eu pertencia a uma família grande, tal. E aí, quando eu entrei nesse quadrado branco, uau, que é o nada, que eu crio a partir do nada. Eu preciso do nada. Eu preciso do vazio, eu preciso do silêncio, eu preciso me afastar. E é autismo com a superdotação junto. E esse nada, eu preciso me desfazer das coisas para refazer. Engraçado, né? Estranho isso. É estranho que é como se eu precisasse viver dois lados opostos para eu descobrir alguma coisa. As minhas histórias, elas sempre vão mostrar isso. A pessoa que tem tudo e depois não tem nada. A pessoa que não tem nada e depois tem tudo. Porque é o que acontece, entendeu? As descobertas que acontecem. Não é sobre ter algo ou não ter. As pessoas, elas se acendem para você. Como se elas se revelassem. E elas se tornam gigantes. E aí você vê, para que as coisas fiquem mais claras, sobre o que é o mundo, quem são as pessoas, quem sou eu. E eu precisava desse processo todo, que tem a ver com nada, que tem a ver com perdas. Tem a ver com perdas também de desapegar. Por exemplo, uma das palavras que eu desapeguei é a palavra humano. E isso é uma coisa que veio da superdotação. Eu comecei a pensar nessa palavra, humano, não sei o que é humano. E aí eu via, mas humano como? Peraí, como assim? Tá falando que é humano? Ah, tá falando que é bom. Ah, tá. Tá usando essa palavra para dizer que é bom. E aí, dos tempos para cá, Deus me falou assim. E isso tudo, essa comunicação da superdotação. A palavra é um túmulo. Quando você fala algo, ela encerra, ela não busca mais. Ela morre ali, ó. Falei e morreu. Acabou? Entendeu? Mesmo que ela não cumpra. Ela morre ali. Então, assim, acabou, pronto, acabou. Essa é a resposta que eu te dou. Só que eu não me contento. Eu levanto dos túmulos, quer dizer, das palavras, e eu vou buscar. Ah, preciso tomar água. Tomem água, tomei muita água. Ó, se eu disser para você que eu sou humana, ou que alguém é humano, isso significa que eu sou bom? Sei lá, vou usar um nome que eu acho que é difícil de alguém ter aqui. Godofredo. O Godofredo é humano. O passarinho não é humano. Ó, prova de vestibular. A prova que eu criaria, né? Vamos ver. As pessoas, o que as pessoas escreveriam para eu ler? Acho interessante. Ó, o Godofredo é humano.
o passarinho não é humano. Resultado, qual é o resultado dessas duas frases? O que você consegue entender? Que o Godofredo é bom e o passarinho não é bom? Ou simplesmente que eles são de espécies diferentes? Então, sabe o que é a questão? Quem foi o primeiro indivíduo que usou a palavra humano para se referir a uma qualidade, não uma espécie? Humano é espécie, não é qualidade de bom e nem de mal. É claro que se você for olhar, onde é que esse peixe esteve? Porque a verdade é um peixe nadando no rio. Peixinho, o que você andou fazendo por aí? Conta pra mim. Quem fez mais, o peixe ou o passarinho? Ah, foi o peixe, o passarinho. O peixe eu tô falando do ser humano, né? Que é essa verdade. Ele, não é ele que detém a verdade? Então, enquanto eu estou arrumando meu sofá aqui. Enquanto eu faço áudio, que eu não posso parar. Enfim. Aí, quem fez mais? Ah, depende, né? Tá falando o quê? Que lembra que eu falei para vocês, para quem está acompanhando os áudios do autismo, do ser vivente? Pois é. O passarinho, ele ainda é um ser vivente. Ele tem mais contato com o sobrenatural do que nós. Ele tem mais contato com Deus do que nós. Por quê? Bem, porque ele não faz transferências de identidade, não faz substituições e não faz transferência de dinheiro, que eu diria. Esse dinheiro não é dinheiro. Eu estou falando assim para vocês entenderem. Eles não fazem transferência de valor. Todo o valor que eles têm está com eles. Então, se ele anda para frente, o valor está aqui. Se ele dá uma rezinha, o valor está aqui. Se ele vai para a esquerda, o valor está aqui. Se ele vai para a direita, o valor está com ele. Ele morreu, pá, acabou o valor dele. Morre, aí ele vai sendo absorvido pela terra. Aí eu não vou dizer que acabou, para mim ele continua em algum lugar, mas enfim, entendeu? A gente não. Como que é? Vai lá, vou caminhar. Tô aqui para frente, né? E aí faço uma transferência no banco. Aí o meu valor, ele não tá só comigo, ele tá lá. Aí eu compro um carro, o meu valor transferi um pouco pro carro, né? Aí eu compro uma casa, o meu valor transferi um pouco para casa. Tanto que, por exemplo, se eu tenho um grande patrimônio, as pessoas sabem, sei lá, que eu tenho 10 casas, 10 carros e, sei lá, 30 terrenos. E de repente as pessoas veem que eu tenho agora, não tenho mais 10 casas, tenho 5. 5 carros e 15 terrenos, diminuindo na metade. Ou seja, o que elas veem? Que o meu valor está diminuído. Entendeu? O passarinho, ele não tem essa possibilidade. Ele é um ser vivente. Ele não tem como diminuir nada. Ele é tipo um suco de uva integral o tempo inteiro. Nunca ele diminui nada. Então ele pode ter os filhos dele, sei lá quantos. Esse multiplicar-vos, né? Que eu tenho falado para vocês que hoje tem uma carga negativa por causa das condições do mundo, mas que não tem a ver exatamente com a multiplicação, porque senão as outras espécies também teriam problema. Tem a ver com o modo de vida do ser humano mesmo. O passarinho, ele não tem o valor dele alterado com o tempo. Ele está sempre com o valor dele. Tanto que não tem como ninguém roubá-lo. A única coisa que pode acontecer é dele morrer. Enfim, mas essa foi a maneira que a gente escolheu viver, né? Todo mundo vive assim, né? Não tem como não ser assim. Mas, voltando da questão do...
que utilizou a expressão humano, a palavra humano, como querendo dizer que é bom. Aí, o passarinho, você fala, mas o passarinho não fez nada. Olha a história. Nós construímos castelos, grandes obras, né? Quantos livros, quantos autores, quantas descobertas, quantas curas. Só que assim, para cada coisa que o ser humano faz, tipo assim, ele faz uma obra. E aí, quantas pessoas ele mata para fazer aquela obra? Ou quantas pessoas ficam pobres? Quanto dinheiro é desviado? Você está entendendo? O passarinho também faz obra. Ele faz. Ele faz cada uma mais bonitinha. Olha aí na internet. As casinhas que ele faz. Os ninhos. E não mata ninguém, não desvia nada. Enfim. Então, assim, é como se para cada coisa que o ser humano fizesse, ele criasse mais problemas do que solução. Eu estou falando tudo isso porque tem a ver com a superdotação. A superdotação, ela analisa o meu autismo que vem dessa primitividade. Mas eu não sei exatamente porque realmente como alma eu me vi humana. Que eu diria com aspecto homo sapiens. Eu não me vi peluda de olhos brilhantes. Aliás, tem um lugar que eu fui visitar, que Deus falou para mim, escolhe uma casa, escolhe a mais bonita que eu vou te dar. E outros sonhos que eu tive, também as pessoas sempre, esse foi o único sonho que eu tive, que era com a macaca. Que era o quê? Era um sacrifício. Um sacrifício que era feito. Só que quando eu a vi, eu não a vi como ser inferior. Essa é a questão. Eu cheguei, obrigada. Ela era superior a mim. Você pode pensar, meu Deus, uma macaca superior a você? Então sua autoimagem é ruim. Não. Ela era superior a mim. Ela era superior a todos aqui na Terra. Muito superior. Inclusive, é por isso que ela foi sacrificada, porque ela era superior. Sabe o que era superior em mim? A esperteza. Preciso tomar água de novo. A esperteza. Eu era mais esperta que ela. Que é o que lembra, o que fala do gene mais forte, né? Eu sei que, enfim. Eu não quero falar de ciência, porque eu não estou pautada em nenhuma fonte. Não é uma pesquisa, é algo que parte do nada, do vazio. Né? É algo que parte dessa hipersensibilidade, desse espiritual que eu estou compartilhando com vocês. É algo meu, a minha superdotação. Inclusive, o que eu sinto é o seguinte, que não é a primeira vez que eu tento fazer isso. Alguns anos atrás eu tive essa sensibilidade de que eu teria vindo várias vezes e não consegui. E agora que eu tô conseguindo, assim, com todos os percalços, agora que eu tô conseguindo passar uma mensagem, essas mensagens da maneira, porque eu vivo num tempo em que eu tenho mais liberdade. Então, ela é superior. O que ela é superior? Os olhos. Eu não tenho aqueles olhos brilhantes. Inclusive, olha só que interessante, quando eu estive
no Éden, que Deus falou, escolhe uma casa, e eu vi outras pessoas, eu vi a minha alma, a grama brilhava. Os olhos da macaca não tinham um brilho assim, furta-cor não, porque a grama ela tinha um brilho furta-cor. E a grama, por que ela brilhava? Por causa da pureza. Eu tive um sonho que eu estava sobrevoando o telhado da minha casa e eu fui fazer alguma coisa. E voltei. Do que eu voltei, avistei um ser me perseguindo, que era um anjo caído. E ele lançava raios para mim. E eu notei que eu emitia uma luz branca. A grama não, a grama era um brilho furta-cor. A minha luz é uma luz branca. E que era isso que atraiu o anjo caído. Que ele queria o quê? Me derrubar. Então, eu entendo o seguinte, existe uma pureza em mim. É claro que eu sou uma pecadora, mas existe alguma coisa que brilha em mim. Entendeu? Como existe na grama e existia nos olhos, só nos olhos da macaca. Um brilho que não é normal. Não, aquele brilho eu não tinha no meu olhar, que era assim, uma carga de pureza maior. E é por isso que ela se deu mal, porque assim, num sonho nós éramos muito amigas. E eu atraí, eu coloquei ela no elevador de carga e mandei ela pro predador. E ela ficou assim. Eu não fui boazinha, eu fui humana. Entende? Eu fui humana. Então, se ser humano não é ser bonzinho, é ser esperto. É aquele que comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal e alcançou o quê? A perspicácia. E o caminho de volta ao Éden, e é sempre isso, a minha superdotação, ela aponta para os inocentes e para a pureza. Ela vem de uma estrela branca, ela vem dizer para vocês o seguinte: vocês estão enganados se vocês acham que pode alcançar prosperidade. Pode alcançar prosperidade, rico e insensato também conseguiu. Foi para o inferno. Então, assim, com boas energias, boas vibrações, pensando positivo, de jeito nenhum. É preciso buscar a verdade. Buscarás a verdade vos libertará. E é preciso reconhecer, né? Por exemplo, imagina que uma pessoa está passando uma situação difícil, ou que tenha uma memória ruim dentro de si. Em vez de ela solucionar e buscar, encontrar e reconhecer aquilo, ela vai ficar tentando emitir sempre vibrações positivas, otimismo, e fingindo que não está vendo algo que está ali na frente dela. Quantas mães, né? Você conversa com elas, elas falam assim, não estava acontecendo nada. E estava acontecendo um abuso, alguma coisa ali dentro da casa, e ela estava ali no otimismo, na vibração positiva. Entendeu? Então, assim, a minha superdotação, ela aponta para os mais fracos. E eu ainda não tenho todas as respostas, né? Mas eu decidi estar aos poucos compartilhando com vocês de todas as minhas descobertas. E eu sei sim que existe um ser primitivo, extremamente dócil, porque nossa, ela era pura doçura. Pura pureza, doçura, e ela era superior a mim nisso. Sabe uma pessoa que nunca te trairia? Essa. Nunca. Nunca mentiria para você. Nunca nada. Nossa, meu Deus. Aí eu posso falar do passarinho. O passarinho, ele tem a menor carga lógica, eu acho assim, ele tem uma lógica, sim.
né? Ele tem um raciocínio dele. Ele não fala como a gente quer, mas ele pia. Eu falo para minha filha, olha filha, piou ali numa árvore, o outro tá respondendo na outra. Não sei se você já percebeu isso. Eles se comunicam, né? Um pia numa árvore, o outro pia na outra. Daí espera o outro, e eles ficam se conversando. E você entende? Não. Mas assim, eles têm uma carga neles que é a carga da pureza. Então, por isso que muitas vezes as outras espécies são superiores a nós. Acontece que a gente está apegado com a palavra, porque alguém disse para nós, em algum momento, na verdade, a gente já nasceu com essa verdade pautada em uma palavra, que a palavra é um túmulo, que diz que encerra uma verdade, mas não encerra, que diz o seguinte, por você ser humano, você já é superior. É uma grande mentira isso. A árvore ela é conhecida pelos seus frutos. O que a humanidade fez? Será que é superior mesmo? Jesus falou isso. Olha os frutos do ser humano. Olha o que ele fez. Será que ele realmente é superior? Só porque ela é macaca, ela é inferior? Por causa dos pelos dela? Só depilar, então, ela já é superior. Saber se comportar como um ser humano. Ai, nós estamos muito enganados, sabe, sobre nós. E o pior é que é um engano gostoso, sabe? É um engano gostoso, porque o engano que diz que a gente, nossa, que você é bom, que você... É um engano gostoso. Mas se a gente olhar para os frutos que a gente tem e os frutos das outras espécies, a gente vai perceber que nós não somos os superiores. Não mesmo. Pelo contrário, a gente sempre está precisando de alguém para puxar nossa orelha, para nos frear. Que é o que Jesus fez, né? A natureza, ela já não aguentava mais e ela não aguenta mais o próprio ser humano. Não aguentava mais a liderança humana. Aí eu não sei como que é feito. Intervenção. Há uma intervenção, sempre há uma intervenção dessa estrela branca. Porque a estrela branca, ela não gosta de sofrimento. Quem gosta de sofrimento é o inimigo. O inimigo com um espírito chamado vampira e todos os seus. Só que é o seguinte, quem é bom, quem é do bem, quem está do lado de Deus é puro. E para entrar na batalha, não pode deixar de ser puro. Senão você já passou para o outro lado. Como é que você vai lutar contra o demônio e aí você tem que apagar a sua luz? Você lutar com ele? Você tem que lutar com as mesmas armas? Não. Você vai lutar com as suas. Não com as dele. É assim que é feito. Entendeu? Então você não vai dar o troco, você não vai ser vingativo, não é assim que a gente faz. Até porque essa luz que emite não é só para ajudar os bons que estão sofrendo, mas os maus também. Também. Porque de repente, com a luz que você emite, ele cai em si e se arrepende. Inclusive, eu falei para vocês da visão que eu tive sobre o início da caminhada de Lúcifer, né? No início ele não era tão mal como ele é hoje, nem os dele. Porque eu pensei o seguinte, né? E eu expliquei para vocês que é como toda pessoa. Qualquer um pode se tornar mal. Você acha que hoje não tem alguém que vai começar a carreira da maldade? Lógico que vai. Só que hoje também alguém vai começar a carreira da bondade. É tudo ao mesmo tempo.
Enquanto hoje alguém começa na faculdade da maldade, o outro está começando na faculdade da bondade. Sim, é algo a ser treinado, entendeu? Então, quando ele saiu do céu e fez tudo aquilo e foi para o inferno, tipo, ele abriu um lugar, tipo um terreno, você vai para longe e acampa naquele terreno lá. Terreno escuro. Escuro por quê? Ele não tinha luz mais, ele perdeu a luz dele. E os dele também perderam. Por causa da maldade. Essa maldade que ele carrega no coração dele, com os dele, é isso que suga a gente. Então, eu não sabia exatamente o que era essa criptonita, que é essa presença demoníaca. Essa presença de maldade. E essa maldade, ela é perspicaz. Que é isso que eu tinha no sonho com a macaca. Por que os olhos da macaca brilhavam e os meus não? Porque ela tinha uma pureza acima de mim, então ela era superior a mim. Não na aparência, nessa carga, e só isso que é importante. É que nem a caneta, né? É como se a parte de fora não importasse muito, mas a carga, o que está dentro. O lado de fora ele pode ser trocado, entendeu? Então, ali eu cometi algo, eu me arrependi, né? Só que o Lúcifer, por exemplo, ele comete algo, ele não se arrepende. Mas muitas pessoas também que estão começando hoje a faculdade da maldade, elas vão fazer algo errado e elas vão se arrepender. E às vezes não é nem porque foi bom, eu senti que foi bom e que eu colhi algo bom. Não. Muitas pessoas não vão voltar atrás por vergonha, por medo, sabe assim? E daí preferem dar as suas cabeçadas aí. Então ele começou a criar a sua carga de maldade, que hoje já está, né, muito maior do que quando ele saiu do céu. E sabe quem ajudou ele nisso? A gente. Lógico. Fomos nós, porque quando ele saiu do céu, ele sabia que ele não poderia enfrentar Deus e os anjos, porque ele já tinha enfrentado e ele perdeu. E ele perdeu feio, tá? Ele achou que ele poderia sim ficar no lugar de Deus. Ele perdeu feio. Então, quando ele viu que Deus criou o Éden, aí ele queria o quê? Ele queria usar daquela força que ele criou. É como se eu tô vendo uma bolinha preta. Essa bola preta, ela tem um vento em volta, que faz vum, 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 que é essa carga de maldade. Quando ele brigou lá no céu e ele desceu, ele perdeu, ele criou essa carga de maldade, né? E ele precisava usar em alguém. E aí nós ajudamos ele a que ele desenvolvesse a maldade dele. Enquanto ele, em contrapartida, nos ajudou a desenvolver a nossa maldade. Isso tudo através do raciocínio e da lógica. Raciocínio, perspicácia, saber enganar as pessoas, os irmãos. Saber dizer para eles, ó, isso, usando a palavra para enganar. Inclusive, quando você usa a palavra humano para dizer que é bom, é um engodo. É uma falácia, é um engano, entendeu? Porque você está falando de uma espécie, dizendo que ela é melhor que todas e que ela pode causar qualquer sofrimento nas outras. Isso é um engodo, isso é uma mentira, entendeu?
Então, a gente ajudou ele a afirmar o que ele é. Ou seja, como que eu vou dizer? Tipo assim, ó, ele trabalhava no céu com Deus. Ele brigou lá na fábrica, né? Lá no. Eu tô falando fábrica porque eu trabalhei no Japão em fábrica. Brigou lá na fábrica, saiu. Queria ser o chefe, o chefão, e aí Deus não deixou, ele saiu. Não, então eu vou montar minha própria fábrica. Montou, criou essa carga de maldade, mas era pequena, é pequenininha ainda. Sabe assim, eu tô vendo uma bolinha pequenininha. Com um ventinho pequenininho. E olhou para os dele e falou assim, agora, o que a gente vai fazer? Ah, eu tô vendo que Deus está criando uma nova empresa. Né? E aí ele queria o quê? Ele queria trabalho, queria ter alguma ocupação que fazer. Aí, para mim, que ele entra na serpente e ele começa a falar com Eva. A dar ideias para ela e a faz cometer algo no Jardim do Éden que não era permitido. E para mim esse algo é a violência. Que os mansos herdarão a terra. Isso, ótimo. A partir do momento que ela comete uma violência no Jardim do Éden, sai daqui. Aqui só os mansos herdam a terra. Você, violenta, junto com o teu marido, saiam daqui. Aí já tinha o Caim também. Porque Deus ajudou ela. Por que ela não sentia dor? Porque ela era mansa. Ela passa a sentir as dores do parto e tudo começa a ser difícil pela falta de mansidão. Ela começa a merecer sofrer. Os mansos herdarão a terra. É assim que você ganha a terra no céu. Se você é uma pessoa mansa, pode ter certeza que Deus vai falar assim, ó, escolhe a casa mais bonita tua. Você vai ter do melhor. É isso que... Então, ela cometeu uma violência ali, ela matou alguém. Porque Satanás disse para ela que ela era superior aos outros ali. Deus falou para ela, coma só dos frutos. Eu sou superior. Nós vamos começar a matar agora. Só que assim, quando você mata uma vez, você não mata só uma vez. A pessoa que roubou uma vez, não rouba só uma vez. Que trai uma vez, não trai. Aí eles passam a ser especialistas nisso. O ser humano, ele passa a ser extremamente violento, né? O homem mata as suas mulheres, às vezes a mulher mata o marido também. Mata os filhos, comete aborto, tortura os animais, ou seja, sangue espalhado. E aliás, os reinos, o ser humano, ele cresce, prospera com a violência, ele toma posse da terra derramando sangue, senão ele não toma. Ah, tá, agora eu cheguei na parte que eu queria. Tem uma outra parte que é o seguinte. Antes de eu entrar nisso, eu vou dizer para vocês entenderam que quando o ser humano ele vai fazendo isso, as violências dele, ele está ajudando, é uma coligação. Ele e Satanás com os seus, eles estão aumentando suas cargas de maldade. Aquela bolinha que era pequenininha e o ventinho, zum, 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 já estava vum, 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 vum. Nossa, vocês não têm ideia, é gigantesco. É uma bola preta enorme assim, vum, vum, sabe, assim, uma maldade, uau, a carga de maldade, ela, assim. Uhum.
incontrolável. E sabe o que é pior? As ideias que a vampira deu para o ser humano, dizendo: eu sei que você quer ter um filho, né? Então você tem que pegar aquela ovelhinha e degolá-la, escorrer o sangue e oferecer para Deus. Porque daí Deus vai ver isso, vai aceitar a sua oferta de bom grado, porque Ele ama isso. Ele ama o sofrimento dos inocentes, o sangue escorrendo, o inocente gritando. Nhê, nhê. Ele ama isso. Entendeu? E aí você move muitas pessoas, o mundo inteiro, para fazer as mesmas coisas, de diversas religiões. Todos acreditando, olha só que estranho, né? Todos acreditando na mesma coisa. Que o inocente, quando ele sofre, ele gera o quê? Prosperidade. Prosperidade, né? Ganhos financeiros, cura, aumento de família, que são rituais satânicos. Tudo isso gerenciados pela vampira. É isso que a gente quer, manda mais. Eu vou te dar, o que você quer? Qualquer coisa eu te dou, porque eu gosto é do sangue que escorre, entendeu? Da dor, dos inocentes. Tem que ser inocente, tem que ser virgem, tem que... Entendeu? Por causa da luz. Provavelmente os animais também têm essa luz. As crianças, os fetos têm essa luz, entendeu? Então, se quando eu me vi acima do telhado da minha casa, tentando voltar para casa, e eu emiti uma luz branca, eu vi que o demônio, ele queria me abater por causa da luz. E a macaca tinha os olhos brilhantes. Então, e a grama brilhava, né? Então, acho o seguinte, que existe um brilho espiritual que a gente não sabe, que os animais, eles têm. Então, é como se essa bola preta, ela quisesse, eu quero. E ela não vai para qualquer um. Ela vê a luz em torno da pessoa. E é isso que ela quer. Entendeu? E aí o seguinte, Jesus, né? O Jesus, ele é apontado pela estrela branca para os 3 reis magos. E ele fala, os mansos herdarão a terra. Ele tem um padrão muito alto, sabe? Sobre como tratar as pessoas. Isso que a minha superdotação tem, de apontar os mais fracos, os que estão sofrendo, ele fala sobre isso. Ele fala para Pedro, se você me ama, você cuida das minhas ovelhas, você apacenta, né? Porque assim, essas teorias de boas vibrações, você está focado em você e não no outro. Né? Os sacrifícios também, você está focado em você. A superdotação não é assim. Está focado no outro. Eu ganho um presente para eu usar pelos outros. É assim que Jesus veio. Só que, quando eu vejo Jesus com o padrão dele, ele é assim, ele é um padrão que não é para eu usar a hora que me convém. Então, eu não vejo Jesus como um padrão que seria usado do ano 0 para frente. Não, jamais.
É um padrão que eu poderia usar e deveria usar a qualquer momento, mesmo antes dele ter existido. Esse é o padrão de Deus. Aí é que deu ruim. Deu ruim o quê? Ué, quando eu vou ler a Bíblia dá ruim, porque o padrão de Deus ele não encaixa. Aliás, ele não encaixa nem depois que Jesus morre. Tem muitas coisas que o padrão dele não tá ali. Padrão, que é legal, que eu estava assistindo um filme, que é da Bela e a Fera. O rapazinho, o pai dele rejeita ele, porque ele nasce. Na verdade, ele ia nascer sem nenhum problema nenhum, só que uma bruxa, por inveja, amaldiçoa ele. Então, ele nasce com aspecto feio. Isso, com aspecto de fera, né? É meio peludo, assim, sabe? Com garras. Mas ele é uma pessoa extremamente boa. Lembra essa macaca, né? E aí ele leva consigo um copo de ouro, uma taça, que tem um padrão. Esse padrão é como se fosse, o Japão tem isso, é tipo um desenho da sua família. Cada família tem um desenho, um padrão, né? Ó, esse é o padrão da minha família. É um desenho assim. Né? Então você cria um desenho que se refere àquela família. Que fosse como se fosse um kanji, sabe? Esse kanji é da família, esse padrão da família Pereira, sei lá, outro Silva, Soares, enfim. Então, quando eu pego o padrão de Jesus, ele não cabe nas outras histórias. Por exemplo, quando o povo sai do Egito e eles ficam bastante tempo no deserto, e aí depois alguns líderes eles vão olhar, espiar a terra que emana leite e mel. Ai, meu Deus, eu vou ter que parar para falar do emana leite e mel. Meu Deus. É um problema, né? Porque assim, quando você fala emana leite e mel, parece que isso já colou na sua cabeça. Eu não gosto disso, então eu tenho que descolar. Eu tenho que olhar para isso e ver que tem alguma coisa que tá errado. E isso já me soa errado. Porque assim, eu falei para vocês do veganismo, né? O leite, ele não emana assim. Não é como uma cachoeira que está descendo água e a cachoeira não está sofrendo. O leite está emanando, não está emanando. Aquele leite que a gente toma, ele é do bezerro. É a mesma coisa você falar assim, ai, a mulher emana leite. Emana leite pro bebê dela. Ela teve um neném? Porque a gente só... É que eu estava falando para minha filha, a gente não tem leite no peito o tempo inteiro. A gente só tem leite, se eu não me engano, é depois da retirada da placenta, né? Nasce o neném. E aí o corpo entende, nasceu o neném. Tanto que, se você tiver o parto cesárea, o corpo ele demora para entender que o neném já nasceu. Então o leite, ele demora para ser produzido. Quando você tem parto natural, pelas forças, contrações, tudo, o cérebro já entende que a criança já nasceu, então ele começa a produção do leite mais rápido. Então, esse leite, gente, meu Deus, não dá assim com eles, está difícil. Está difícil aqui na Terra. Hein? Aí,
Não emana, não é assim, ai, abriu a torneira, saiu o leite. Gente, elas estão lá, elas estão sofrendo. Esse leite não é nosso. Não está emanando assim, é do bezerro. Elas tiveram filho, assim como eu tive minha filha na maternidade. Imagina que vem alguém, arranca a menina de mim e me fala, você vai ficar presa no lugar, a gente vai ficar tirando o teu leite. É isso, não é. As coisas não emanam assim, entendeu? Esse leite não é nosso. Enfim, aí eles olham a terra e aí eles voltam. Voltam o quê? Para dizer... Na verdade, não é que eles dizem que os outros são fortes, eles dizem vocês são fracos. Isso que eu entendo. Não, vocês são fracos, né? E aí eles passam, em vez de passar pouco tempo no deserto, acho que eles passam 40 anos no deserto, né? Então, aí é uma questão que eu não sei. Porque se eu aplicar o padrão de Jesus, que os mansos herdarão a terra, eu posso dizer que eles eram fracos por serem mansos. Aí não tem problema nenhum. Aí é que tá. Porque o ganho, ele não tá com a posse da terra. Ele tá com a carga. Qual carga você tem? Que eu lembra, tem uma bolinha branca que ela também faz zum, 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 zum. E ela vai. Só que essa bolinha, eu sinto que ela não é densa. Ela é fluida. Então ela se espalha. Mas ela também tem um som dela que provavelmente não é como eu falei, é melodioso. E ela tem cheiro. Você já sentiu o cheiro de flores? Você está num ambiente assim, de repente inunda o cheiro de flor? Nossa, já aconteceu várias vezes comigo. De eu estar assim, inundou e eu, ué? Eu vou ver cheirar minha filha, eu não acho. Inunda o cheiro de flores assim, algumas vezes já. Eu já vi também no quarto uma luzinha assim, não é luz, é como se fosse era roxinho assim, arroxeadinho assim, não é uma fumacinha, eu não sei, um roxinho assim, espalhado, pequenininho assim, meio metro assim, pequenininho assim, um roxinho, uma nuvenzinha, eu não sei, uma coisa muito linda. Foi a única vez que eu vi assim, desse jeito, né? Então, se alguém disser para você que você é fraco, porque você não é violento, é o padrão de Jesus mesmo. Mas isso não é ser fraco. É ser fraco aqui, porque aqui é o mundo invertido, né? Então, se eu colocar o padrão de Jesus em todas as épocas da história, e é isso que a minha primitividade ela exige. Eu não acredito num padrão de Deus que ele só serve a partir do ano 0. Não. Então Deus está ignorando todo o passado, todas as matanças, ele está aprovando tudo aquilo. Por que ele não aprova hoje então? Se podia antes, por que eu não posso ir ali espiar? Por que alguém não pode ir ali espiar uma terra e matar todo mundo e tomar posse? Por que o padrão de Deus muda? Não muda. A questão é que nós que não tínhamos entendido. Então Jesus veio para dizer, vocês não estão entendendo nada, o inferno está ficando lotado, vocês são filhos do diabo.
E mais eu digo para vocês, a gente não entendeu ainda que depois que Jesus morre, eles continuam matando. E pior, eles passam a matar em nome de Jesus, que são as cruzadas. Mas tem uma história ali muito estranha com Pedro. Não sei se você sabe dessa história, né? Tem um casal que morre ali de forma bem estranha. E Pedro, ele era muito nervosinho, né? Então, o que o casal faz? Eles vendem um terreno. Não sei se é terreno. Acho que é. Eles mentem, né? Porque assim, quando Pedro ele faz uma comunidade ali, e ele sempre foi muito raivoso, ele sempre fala para Jesus, ele que decepa a orelha do soldado romano, e Jesus vem com uma historinha assim, negócio de espadas, vamos comprar espadas. Eu acho que era só para testar eles, porque no final Jesus ele desconversa, né? E outra, eu não sei se é Pedro que fala para ele, olha lá, Jesus, olha o que estão fazendo em teu nome. E Jesus fala para ele, não é só isso que ele fala, olha lá não, olha lá, vamos lá e acabar com eles, quer dizer, matá-los. E Jesus sempre falou para não pegarem espadas, e ele diz, aquele que não está contra mim está a meu favor. Então, nesse caso do terreno, existia uma coerção psicológica de que quando a pessoa fosse se desfazer de um bem, ela tinha que dar tanto, ou tinha que dar tudo para Pedro. Enfim, tinha uma coerção ali. E Moisés, ele usava da mesma coerção. Jesus não era assim. Jesus era o Filho de Deus, ele não usava de pressão psicológica com ninguém. Ele era mansidão, ele é o ser que mais tem carga. Eu falei da macaca, falei do passarinho. Não. A carga dele de bondade é infinita. Aliás, eu vou colocar em nível de carga de bondade. Eu não sei exatamente, mas entre nós temos cargas de bondade que Deus consegue enxergar. Dentro de nós essa carga, a quantidade de luz, entendeu? Como se a gente pode ir enchendo ou a gente pode ir esvaziando. E essa luz pode emitindo mais luz, pode diminuindo, e a gente pode ter essa carga de maldade também. A gente só olha os ganhos, né? E as vitórias. Se a gente formou, se a gente comprou um carro, se a gente casou. Não. O que é visto são essas cargas, entendeu? É esse aspecto espiritual que é visto. Aí, para mim, por exemplo, eu falei do passarinho, né? Mas, para mim, os seres, os animais que vivem aqui, eles têm menos carga de bondade de quando eles viviam no Éden. Porque, de alguma forma, eles foram impactados pela nossa maldade. De alguma forma, eles são impactados. Nem que seja na tristeza. Nem que seja na sensação de medo, de opressão, entendeu? Mas, de alguma forma, eles já não são tão puros como eles eram no Éden. Muito mais. E os anjos têm uma carga de bondade maior, carga de pureza, né? E claro que Deus, né, com o Filho e o Espírito Santo, que tem a carga maior. E então, eu quero finalizar dizendo o seguinte. O padrão, o bom padrão, ele pode ser usado a qualquer momento. Ele deveria ter sido usado, né? Só que ele não foi por causa dos enganos que a gente tinha na cabeça. E a gente ainda tem essa questão. A gente não tinha, a gente tem ainda.
Então é isso. Mais um pouquinho para vocês, com todo o meu coração. Eu desejo que vocês aumentem as suas cargas de bondade, diminuam as de maldade. E que vocês sejam muito felizes. Que vocês, se você é um autista, que você assuma isso para si. Se você é um superdotado também, se você tem dupla condição também. E que você valorize isso que você tem. Valorize aquilo que Deus te deu. Use de forma correta todas as coisas que Deus te der. Porque não são suas. Você só está cuidando dessas coisas. O corpo, né? Por exemplo, meu corpo eu sei que não é meu. A minha voz, a minha vida, tudo que eu tiver, inclusive a minha inteligência, a minha superdotação, nada disso é meu. Eu vou completar para falar sobre a intervenção dos superdotantes ou superdotados, a intervenção que vem com o aparecimento dessa estrela branca enorme, essa bola branca, e que tem essas bolinhas que vêm para a Terra, que são as estrelinhas, ou os superdotados, que têm uma visão diferente. Essa visão que eles têm diferente é para intervir na Terra. É para... eu vou mais ou menos explicar para vocês como é essa intervenção. Hoje eu estava indo para o supermercado e passei na frente de um ponto de ônibus. O ônibus, ele estava assim, lotado. E uma moça veio correndo assim, espera, espera. E o motorista não a viu, né? Ele avançou para frente. E aí eu fiquei ali olhando, eu vendo toda a situação de fora. Eu não estava dentro do ônibus e nem eu queria pegar o ônibus, nem estava dirigindo o ônibus, estava fora. Aí vem a questão da intervenção. E os que estavam dentro também não a viram, poucos a viram que estavam perto da janela e também não sabiam o que fazer. E ela gritou assim, avisa o motorista que eu quero entrar. Mas ninguém avisou. Então ele avançou e eu ali percebi que o motorista ia parar no sinaleiro. Mas ia parar pouco tempo, ele já ia embora, né? E aí vem a intervenção, né? Aí eu falei para ela, vai, ele parou, vai, corre lá. Daí do que eu falei, ela já saiu correndo, né? O motorista viu, ele abriu a porta e ela entrou, depois o sinal abriu e seguiu. Então é mais ou menos assim essa intervenção que ela vem de um olhar de quem está fora do ônibus. Nem aquele que está conduzindo está enxergando o problema, nem aqueles que estão sendo dirigidos, nem o que está liderando, nem os liderados. Quem está enxergando o problema? Quem saiu do ônibus, quem está fora do ônibus. Ou seja, que Deus tem me mostrado uma massa, né, de pessoas todas coladas por uma cola, que essa cola é o que veio lá da árvore do bem e do mal, e que eu tinha descolado. Então eu estaria fora. Então eu fazia essa intervenção. E os superdotados, eles estão fora. Eles não se adaptam. E eles não estão aqui para se adaptarem. Esse que é o engano. Tadinho, tá sofrendo. Precisa se adaptar. Não, ele não tem. Ele tá para intervir. São intervenções. Hoje tá bem claro isso para mim, depois dessa experiência.
E eu tinha que completar com isso, para dizer para vocês, a superdotação é uma intervenção na Terra que vem de uma estrela branca. É o que Jesus fez, uma intervenção, que mudou toda a história. Mas como nós somos cabeçudos, então, por isso... e outra coisa que eu quero completar, mostrando para vocês o que Deus me disse. Você está com Deus e Ele te vê como criança. Vou colocar como criança, mas não como criança mesmo. Esse criança é de inferioridade mesmo. Não é de pureza, não. De inferioridade, de ser menor. Né? De ser mais rústico, mais... eu nem sei como dizer a palavra. É inferior mesmo. Isso, inferior. Né? Porque se Deus é superior é por causa da carga de bondade, carga de amor. Entendeu? De pureza. O poder dele advém daí. De onde vem o poder de Lúcifer? O contrário, vem da lucidez, da razão, da lógica, do ganho, né? Aí tá a carga de maldade. Nunca perde, sempre ganha. Deus não. Então, se você tá ali com ele e de repente você vai assim, papai. Oi, meu filho, foi a visão que eu vi. Pai, o senhor não sabe. Tô criando um negócio. Olha aqui que eu fiz. E daí você mostra pra ele o negócio. E aí ele sorri e fala assim, olha o meu agora. Daí você olha pra ele assim, pai, não tem graça. O seu é muito melhor que o meu. Daí você vem assim de novo, papai, olha só. Olha o que eu descobri no meu laboratório. Daí você descobriu alguma coisa ali relacionada à física, química, enfim, científico mesmo, né? E aí ele mostra para você uma outra coisa muito mais avançada que a sua. Você fala assim, não dá para competir com o Senhor. E aí, a moral da história é o seguinte. Às vezes a gente tem a impressão que a gente está na Terra para descobrir as coisas, né? Para descobrir as coisas, para essa lógica, né? Para saber alguma coisa, saber o conhecimento. Não é. Esse é um grande engano. Não é. Deus já sabe tudo. Eu vou inventar um novo motor de carro. Deus já sabe. A cura de alguma doença. Deus já sabe a cura da doença. Uma nova tecnologia. Deus já sabe. Qualquer coisa que você for criar, inventar uma receita, ele já sabe antes. E então isso que eu pensei, se ele já sabe antes, então o que a gente está fazendo aqui? Todo mundo fala que a gente veio para a gente estudar, ser uma pessoa muito inteligente. Não, eu vim para ser próspero. Tadinho de mim, nunca tive uma casa, eu vim para ter minha casa própria. Mas se Deus é dono de tudo, será que é por isso que a gente nasceu, para ter a casa própria? Saber de fórmulas, né? Não, eu vim para ser um psicólogo, eu vim porque eu preciso saber como funciona a mente humana. Se Deus sonda todas as mentes humanas, não é por isso. Não consigo ver quem é isso. Vamos investigar. Você sabe que com o tempo a gente vai perdendo a umidade da pele, né? É por isso que a gente vai envelhecendo. E uma das coisas é a falta de pelo. Ajuda ao aceleramento do envelhecimento. Por isso que você olha
para as outras espécies, né? Por isso que eu acho que nós somos criados peludinhos, fofinhos, não lindos, fofinhos. E eles não têm aparência de velho, né? Porque o pelo, ele mantém a umidade, né? Então a gente ia morrer com aparência de jovem ainda, sabe? Eu acho. E que, enfim, no Éden não tinha morte, né? Mas não, a gente não nasce em busca de beleza, por exemplo. Nem em busca de descobrir algo, porque é impossível descobrir algo. Se eu venho de um todo e esse todo é resposta para tudo, como é que eu venho descobrir algo? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, se eu não vim para estudar, eu posso estudar, mas eu não vim para estudar, entendeu? Eu não vim para descobrir algo. E não A outra coisa, se eu for pensar em estudar, se esse é o objetivo, por que Deus faz com que a gente perca tudo no final da vida? Sim, o nosso cérebro, ele assim como o corpo, ele é programado para perder tudo. Ó, você ganha beleza, né? Ó, você vai florescendo, é um bebê lindo. Mesmo que não seja um bebê lindo, você vai florescendo, que nem uma flor, vai ficando linda. E conforme o tempo vai passando, você vai murchando. Você vai perdendo a beleza e o cérebro também. Você vai perdendo a capacidade de conexão ali, de sinapses. Até que você pode chegar a uma demência no final da vida. É comum com a idade, né? A demência. Não faz sentido. Se a gente vem em busca de inteligência, por que a gente sofre a perda de tudo no final da vida, de todos os trabalhos? Perde memória, confusão mental, tudo isso. Não sabe quem é, não sabe onde está, tipo Alzheimer. Enfim, a gente não é mais o que era quando era jovem. Então, essa é a nossa formatura. Essa é a busca mesmo. Não é isso. Se a gente veio de um lugar onde nós somos sempre belos, onde há imortalidade, onde tudo que a gente sabe a gente não perde, é isso que é o mais importante. O que é aquilo que a gente não pode perder? Que te acompanha a vida toda. O que será? É alguma coisa que Deus escondeu dentro de nós. Que é essa carga de bondade ou de maldade. Não é eu que eu tenho pensado, eu sou aquilo que eu não posso perder. Eu só posso ser aquilo que eu não posso perder. Se tem alguma coisa que eu posso perder, eu não sou isso. Então, eu não sou a minha inteligência. Se eu posso perder, se eu posso ficar velha, né, e esquecer ou, enfim, passar por um processo de que o meu cérebro não corresponda mais ao que era antes. Então, eu não sou isso. Eu sou alguma coisa que eu jamais posso perder. E que eu sempre estou levando comigo. E a única coisa que eu vejo é essa carga que existe dentro de nós. E você morre e você leva ela com você. Não adianta a gente chega do outro lado e fala, Deus, eu descobri isso, descobri a cura dessa doença. Descobri essa fórmula, eu inventei tal coisa. Meu filho, aqui a gente já sabe tudo, você está achando que está trazendo novidade. O que você fez? Você não fez nada lá, você só ficou inventando coisas, estudando. Olha a sua carga. Veio vazia para cá, foi vazia, voltou vazia. Nossa, pai, eu estudava o dia inteiro, trabalhava. Eu trabalhava das 5 da manhã às 5 da tarde. E à noite ia estudar.
Varava noites. Fiz quantas faculdades, doutorados, olha os meus artigos, olha isso, olha aquilo, meu filho. Você não fez nada, nada. Tudo isso aqui a gente já sabe. Você foi lá fazer o quê? Você foi fazer um negócio que a gente já sabe aqui muito melhor que você? Não estou entendendo isso. Não estou entendendo. Então é isso que eu vejo. Tipo assim, não estou entendendo o que você está fazendo. A gente veja um lugar onde você sabe tudo muito melhor e não adianta competir. Então assim, não significa que você não vai estudar, não vai trabalhar, mas a sua missão é em primeiro lugar e é sobre essa carga. E cada um sabe o que Deus está pedindo para fazer. E que talvez está deixando para depois. E pode chegar do outro lado e falar, eu fiz isso, 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 e Deus falar, isso aí eu mesmo sei fazer, muito melhor. Você não fez o que tinha que ser feito. Enfim, eu não sei, cada um sabe o que é, né? E a gente precisa desenvolver essas coisas, né? Eu penso sobre isso, né? Cura do câncer, por exemplo, que está me vindo muito à mente. Deus já sabe. Algumas doenças eu acho que é gerada pelo próprio comportamento do ser humano, pelo modo de vida dele. E talvez essa seja a questão do câncer, da síndrome do pânico. Sabe, algumas doenças que elas estão correlacionadas com a mente, com o modo de vida. E talvez não é porque Deus não queira trazer e revelar a cura, talvez a gente não queira fazer as mudanças necessárias para que a gente alcance a cura. Porque talvez vai mexer, sabe o quê? Na nossa vaidade. Entendeu? Aí fica difícil. Porque o ser humano é o ser mais vaidoso que existe. Aí é que eles parecem com Lúcifer, né? Na vaidade. Eu sou humano, eu sou superior. Mas eu quero ver a sua carga. Mostra pra mim. Mostra pra mim a sua carga, né? Então é isso. Essas energias, elas vão sendo geradas em nós, conforme a gente vive. Então, assim, não há nada, não há perda. Fui demitido. É o que gerou em você, é o que está sendo gerado. Então, gere sempre, sabe? Amor, bondade, perdão. Diante de todas as situações. E também faça aquilo que você veio fazer, cumpra a sua missão. Seja sempre bom e generoso, né? Eu vou completar um negócio para vocês. Eu já tive vários sonhos com vidas passadas. Eu não sei exatamente, mas eu tive. Então, eu não posso negar, eu tive. E aí eu estava pensando ontem assim. Não dá pra gente saber quem são essas pessoas que foram tão queridas para nós. Porque é como se um véu viesse e cobrisse, a gente não sabe. Queria saber onde elas moram, o que elas estão fazendo. Primeiro que a gente se desapegaria dessa vida aqui, do nome, de tudo. Né? E queria ir atrás de uma vida que já acabou. E às vezes essas pessoas estão com outras amizades, com outras pessoas. E vão te olhar e não vão te reconhecer. E outra coisa também, às vezes o véu que causa essa escuridão, não sei onde estão as pessoas que foram importantes para mim, de repente outras vidas, se existiram, né? Isso é bom porque Deus tem me falado, você não pode ter queridinhos, você não pode ter preferidos. Então, de repente, olha só, ele me mostrou o seguinte, aparece uma pessoa
e você não sabe, você não reconhece ela, você sempre pensa, é claro que eu vou reconhecer os meus. Ou, né? Sempre vou reconhecer, por mais que essa pessoa não seja mais o meu filho, que outra vida era meu filho, eu vou reconhecer. E outra, meu Deus, eu vou querer fazer o melhor para essa pessoa. Como se fosse meu filho. Digamos que numa vida passada, você teve esse filho e ele morreu cedo e você chorou as pitangas assim, a vida toda. Desconsolado. Ah, não quero ter outro filho, não quero outro filho, que eu perdi esse filho, sei o que, o meu filho. E aí, o que eu vou fazer com esse dinheiro? O que eu vou fazer com essas coisas? Esse meu filho... Ah, meu Deus, que tristeza, eu não tenho mais para quem dá aquilo que é meu. Aí, do nada, olha isso que Deus está falando. Apareceu esse filho. Mas você que acha que sempre vai reconhecer os seus filhos, ele não é mais do seu sangue. Ele veio com outro sangue. Você não reconheceu ele. Não reconheceu. E é de propósito, entendeu? Para que a gente saiba amar os estranhos, para que a gente não tenha preferidinhos. Então eu vejo muito isso que Jesus fala. Mulher, eis aí o teu filho. Homem, eis aí o teu filho. Eu vou completar a mensagem com a parábola do bom samaritano. Eu nunca entendi aquela parte. Jesus conta a parábola do bom samaritano e ele pergunta para a pessoa com quem ele está discipulando, né? Ele fala assim, e quem é? Ele diz que nós temos que ajudar o nosso próximo, né? Amar o nosso próximo. E ele pergunta, né, para essa pessoa, para o ouvinte, e quem é o seu próximo? O próximo é o samaritano. E aí eu vejo Jesus se movendo sem necessidade, na verdade não fazia parte do caminho dele, talvez, até a samaritana. Né? Ele fala do bom samaritano e ele se move até uma mulher samaritana, que é a primeira, a primeira pastora, eu vejo, né? A primeira uma pastora, alguém que vai falar, que vai pregar sobre ele, é a primeira ali. Aí eu vou dizer para vocês sobre amar os estranhos. Amar os estranhos, amar os estrangeiros, amar aqueles que não te favorecem, que não são da tua família, que não são superiores a você, que não podem te favorecer, te ajudar, nada. Né? Então esse é o teu próximo. Por que ele fala para um judeu que o próximo é o samaritano? Porque o judeu, ele só ajudava judeu. Todos os outros eram inimigos para ele. Então ele dizia, ele tinha um estandarte, que é uma bandeira que era: eu sou o povo de Deus. Todos os outros são meus inimigos. Então, assim que eu vejo, né? E todos os outros eram vistos como inimigos. Então a salvação, ela era através do sangue. E não através... Não importava o que a pessoa fazia. Sendo judeu, ele já era considerado puro. Se não é judeu, já era impuro. Inclusive, tinha a questão da linhagem também, né? Então, tem uma passagem, eu quero que vocês leiam, onde Jesus, ele duvida que ele é descendente de Davi. Ele mesmo questiona, ele mesmo pergunta. Ele diz, como pode o Messias ser descendente de Davi?
A pergunta e a dúvida vem dele. Na verdade, o que ele queria dizer é: não sou descendente de Davi. Porque Davi chamou o Messias de Senhor. Ou seja, eu não sou da linhagem de Davi. E quando ele conta a história do bom samaritano, ali a impressão que dá é que ele é o bom samaritano. Que ele não é da linhagem de Davi, e ele é bom, e ele é samaritano. Agora, por que ele diz que ele era samaritano, eu não sei. Eu sempre penso nisso. Será que ele tinha algo de samaritano nele? Algum sangue samaritano nele? Porque bom e samaritano são duas informações que nós temos. Jesus sendo bom e Jesus sendo samaritano. Porque quando ele conta nessa parábola que existe um ferido no chão, são todas as pessoas feridas e que precisam de ajuda. E passam dois religiosos e eles passam reto pelo ferido. Mas o samaritano que é bom, ele se agacha, pega aquela pessoa e paga toda a conta. É ele. Ou seja, ele provavelmente tinha sangue samaritano. Agora, de onde? Talvez de um pai? Não sei. Mas ele tinha. E é por isso que ele se identifica com aquela samaritana. Porque talvez ele se sentiu rejeitado. Eu falei sobre os bastardos, né? Jesus era bastardo. Ele se sentiu rejeitado por todo o crescimento dele. Ele não cresceu com parentes, não dá a entender isso. Ele cresceu longe da prima Isabel, do primo João Batista. João Batista nem sabia como que era a cara dele. A criança bastarda, ela geralmente cresce assim. Se ela sobreviver, então Maria teve, não a sorte, né? Porque a estrela branca, Deus queria que ele sobrevivesse. Porque ela seria apedrejada. Ela e a criança. A criança não sobreviveria. Se o filho de Davi não sobreviveu, por que o filho de Maria? Ai, quem é Maria? Não é ninguém. Ela era rainha? Não. Esposa de rei? Não. Enfim, ele sobreviveu. E aí ele diz o quê? Você deve amar o teu próximo. Quem é o teu próximo, judeu? É o estrangeiro. Ou seja, a partir de então, o que eu quero dizer para vocês, é claro que não é a partir de então, isso sempre é um padrão. Esse é o padrão divino, que é ame os estranhos. Ame aqueles que não parecem, que são seus amigos, que são sua família, sabe? Que podem retornar algum dinheiro, algum tapinha nas costas, alguma coisa. Ame essas pessoas. Porque até então o judeu, ele matava. É inimigo, então morte aos inimigos. Né? Aí Jesus vem falar, não, dê a outra face. Os mansos herdarão a terra. Amar os samaritanos. Até porque, às vezes, quem é bom é o inimigo, é o samaritano. Muitas vezes, aquele que está dizendo que é bom, ele não é bom coisa nenhuma. É isso que ele disse, né? Às vezes, as árvores, elas são ditas, ela coloca uma plaquinha, essa árvore má, mas você olha os frutos, parece que essa árvore não é má, não. Às vezes tem duas árvores, as duas dizem que são boas, mas você olha os frutos, as duas têm frutos ruins. Ou, às vezes pode ter, né, duas árvores que tem a plaquinha de má e os frutos são bons. Então isso, ele vem falar
sobre o quesito bondade, que até então era rejeitado. Você não precisava ser bom, é só você ter o sangue correto que você já era considerado bom. Ele vem falar que não, não é assim. Não é assim que funciona. Você não pode passar reto pelos feridos. É a carga que eu falei para vocês. A carga de bondade. O que eu penso? Eu acho que o povo judeu ele foi escolhido mesmo como povo de Deus. Deus falou muito com ele, mas assim como Deus fala com a gente, às vezes a gente se confunde em muita coisa. Eu acho que o povo judeu eles confundiam muita coisa, inclusive ali na lei do apedrejamento, aquele teste de fidelidade só para a mulher, sem contar, sem exigir que o homem fosse fiel. Então, sim, não havia esse padrão de Jesus, ele não era para ser a partir do ano 0 para frente ou do ano 33 para frente, não, era para ser sempre. Então, assim, para mim, Deus escolheu esse povo, mas será que Deus não falava também com os outros povos? Enfim, e será que os outros também não se enganaram nas mesmas coisas, sendo que os outros também eram violentos? Os outros também faziam sacrifícios animais? Então, enfim, eu não sei. Eu penso sobre maldição. E eu penso sobre o porquê da Segunda Guerra Mundial esse povo ter sido tão castigado. Eu penso se não foi uma maldição, né, que foi criada e atravessou o tempo e em algum momento se manifestou ali na Segunda Guerra Mundial, porque eles viam todos aqueles que eram estranhos como inimigos. Então, será que esse sangue, assim como eu vi outra vez, eu tive essa visão de um sangue, só que isso já no individual, aí não, estou falando do coletivo. O coletivo sangues derramados, eles atravessariam o tempo e alcançariam lá na frente. Entendeu? Não sei, eu penso sobre isso. Já tem anos que eu pensei sobre isso. Como se essa crença de que tudo que é estranho, estrangeiro, é inimigo e é tratado com, cortem a cabeça, matem. E o sangue se derramaram, eles atravessaram o tempo, e quando você considerou todo o outro como inimigo e morte a eles, algum momento na história, você foi considerado o inimigo, o impuro, aquele que deveria ser perseguido. E o seu sangue foi derramado. Porque no passado você considerou que aquele que era diferente era inimigo e deveria morrer. Então eu acho que toda violência, todo sangue derramado, ele cria maldição e persegue lá no futuro. Por isso que a gente deve evitar todo tipo de causar dor às pessoas, aos animais, causar dor, sofrimentos, torturas, porque as coisas elas não desaparecem,
elas só mudam de lugar, entendeu? E elas precisam ser depois transformadas. Só que, por exemplo, se alguém faz você sofrer, tem uma mão enorme que, ó, bate em você. Não é você, a maldição ela não vem para você no futuro, né? A maldição vem para a mão, essa mão que fez a injustiça, entendeu? Então você cometeu uma injustiça, você já se amaldiçoou. É que nem eu vi a visão de uma bolinha, né? Ela sobe e em algum momento ela desce. A maldição seria assim, ela quica. Então ela vem, a hora que ela desce, isso assim, com o tempo, né? Eu tive a visão, já tem muitos anos, de objeto jogado de um prédio. Eu lembro que eu estudei isso no ensino médio. Que o objeto, conforme ele vai descendo, ele pega peso. Então a maldição ela seria assim. Se você causa sofrimento a alguém, é um objeto que cai de um prédio, por exemplo. Você não percebe, você não colhe na hora. O tempo é a distância entre onde foi jogada a bolinha e onde cai lá embaixo. Só que conforme a bolinha cai, ela vai pegando peso. Então o tempo seria um multiplicador de peso. Então essa maldição ela vai se agigantando, o peso. Entendeu? Então se você causou sofrimento a alguém, ó, a bolinha vai descendo e a hora que cair, tipo, você lança lá em cima e você esquece. Aí você desce do prédio. Quando você desce, o negócio cai em cima da tua cabeça. Que seria essa maldição. Eu fiz, eu colho. Entendeu? Por isso que essas teorias que falam sobre manter a energia elevada, por exemplo, essa mão que causou sofrimento no outro, sei lá, tirou um sangue do outro, ela estava bem. Enquanto a bolinha não chega até essa pessoa, ela ainda está bem. Mas o outro que sofreu, ele é que não está bem. Não é assim? Quem é que não fica bem? As vítimas, né? As pessoas que sofreram alguma coisa. Por isso que essas teorias, elas não fazem sentido algum. Então é isso, nós temos que amar os estranhos.